Boa noite, Unilovers, né? Assim, né? Que a gente fala lá nas redes sociais, no Instagram. Boa noite, comunidade Unileia. Boa noite. Boa noite, Unilovers. Deixa eu desligar aqui que eu estou com o meu telefone do lado para ver os comentários de vocês. Boa noite, professor Flávio, professora Fernanda, professora Thalita. Gente, eu vou fazer uma breve apresentação para poder deixá-los claro com o que importa à noite, que é com a presença dos nossos brilhantes professores que vão nos deixar numa noite assim deliciosa com o tema que vocês tanto pediram, né, ao longo do semestre. Bem, eu sou a professora Luciana Mendonça, eu sou uma mulher parda de 41 anos. Hoje eu estou usando um óculos preto, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo dos ombros, estou com um fone branco, uma camisetinha que não deve estar aparecendo aí para vocês, preta, um batom clarinho rosa, e atrás de mim, olha que beleza, tem uns balões aqui com as cores da Unileia, comemorando os nossos 17 anos, né? Ontem teve uma frase, gente, que a gente ficou bem tocado, de uma estudante nossa que postou o seguinte, né? Que a Unileia está fazendo aniversário e quem ganha o presente é a nossa comunidade. É isso mesmo, né? Que a gente se sinta presenteado nesse final de ano, que éramos para estar cansados e cansadas, podemos estar um pouco, mas nós estamos muito felizes e honrados de estar com vocês mais essa noite. Antes de eu passar a palavra para a Fernanda, para o Flávio, para a professora Thalita, que vai ficar conosco na mediação, eu queria chamar atenção para algumas questões, tá? Primeira coisa sobre o evento. A lista de presença a gente sempre divulga aqui no chat do YouTube. Ela fica fixada em azul marinho, então não se preocupem, curtam o momento à vontade. Não perguntem pela lista de presença, façam as perguntas que vocês quiserem, porque a lista de presença chega. Hoje a gente está brincando que vai chegar até na sua casa com um bolo. Não se preocupem, mas a lista de presença vai chegar. O mais importante é vocês aproveitarem esse momento do ao vivo para fazerem as perguntas e terem, né, essa possibilidade de interação. Ontem, Flávio, a nossa galera arrasou. Não foi, Thalita? Foram muitas perguntas. Dito isto, eu queria fazer um convite a vocês. Um convite, gente, que é quase um pedido que, com certeza, nos ajuda, né? Ajuda a nossa comunidade Unileia, quem já é professor, estudante, colaborador da Unileia. Já tem algum tempo que a gente iniciou a nossa avaliação institucional, né? A avaliação institucional ela é individual, ela é anônima, então a gente não sabe quem respondeu, quem não respondeu, a gente só consegue o quantitativo de respostas. E por que eu volto a conversar com vocês sobre isso? Porque a gente precisa que vocês se coloquem. Esse momento da avaliação é um momento muito importante para a comunidade Unileia. A gente tem outros momentos de avaliação ao longo do ano, mas essa são várias questões de múltipla escolha sobre a nossa instituição, sobre o nosso curso, sobre o material didático, sobre os nossos professores, sobre o nosso atendimento, sobre... E é muito importante a gente saber o posicionamento de vocês para que a gente melhore as nossas práticas. Então, a gente está muito preocupados porque ainda não tivemos um quantitativo de respostas suficiente. Isso é muito ruim para a gente também, né? Porque a gente quer ouvir vocês, a gente quer voltar a 2024, né, com várias mudanças, inovações a partir da perspectiva de vocês. Então é muito importante, e aí eu convoco especialmente a galera da licenciatura, porque a gente estuda, né, gente? A importância da avaliação nas nossas práticas e no nosso dia a dia. E se a gente está numa instituição que nos convoca, que nos convida, que nos possibilita esse movimento, a gente tem obrigação de participar. Então, a Fernanda que está aqui coordenando História, eu que estou coordenando Pedagogia, e eu vou falar pela professora Laisa de Letras, e, claro, para os outros cursos da Unileia, procurem no e-mail de vocês, vem com um título, Avaliação Institucional, o remetente é CPA, que quer dizer Comissão Própria de Avaliação. Se você tem alguma dúvida, você, por favor, entre em contato conosco. Combinado? Fiquem atentos a isso. Então, Fernanda, Flávio, Thalita, a noite é com vocês. Eu só vou fechar minha câmera, mas eu vou continuar por aqui, tá bom? Até logo, gente! Obrigada, professora Luciana.
Bom, eu sou a professora Thalita, sou professora aqui da casa, sou professora da escola básica também. Estou aqui nesse papel de mediação, que, como vocês sabem, para mim é um papel maravilhoso. A gente tem a oportunidade de assistir a palestra de pertinho, né? Ali, aqui, a tete a tete com os palestrantes. A gente anota aqui as questões em primeira mão, faz as nossas também, e eu adoro. Bom, um parênteses, né, para fazer a minha audiodescrição antes da gente começar. Eu sou uma mulher parda, não gosto muito dessa nomenclatura, mas é oficial. Eu tenho cabelo castanho escuro, muito escuro, praticamente preto, com cachinho. Ele está na altura do pescoço, quase queixo. Estou com óculos de aro escuro. Hoje eu estou com uma blusinha preta de margaridas brancas, não sei se dá para ver as margaridas, e estou com o meu fundo desfocado. Estou de fonezinho preto. E, bom, fechando, né, esse parênteses da audiodescrição, eu quero reiterar, né, as boas-vindas da professora Luciana a todos que estão aqui conosco, nos assistindo ao vivo, e a todo mundo também que vai assistir a gravação depois. Quero dar as boas-vindas ao professor Flávio Gomes, à professora Fernanda Guimarães, que vão conversar conosco hoje, mais especificamente sobre práticas inclusivas no ambiente escolar. Como a professora Luciana comentou, uma demanda dos alunos, de vocês, estudantes, e a gente, né, está muito feliz de ter conseguido trazer duas pessoas tão maravilhosas para poder conversar conosco sobre esse tema que é tão caro, que é tão rico e que é tão importante. Bom, eu vou deixar eles se apresentarem, né, da forma que eles se sentirem mais confortáveis. Eles vão fazer a apresentação, eu vou ficar com a câmera fechada para não atrapalhar, né, a visualização de vocês, mas qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar, tá? Que eu estou por aqui, tá bom? Desejo a todos nós uma excelente palestra e que, mais do que palestra, né, seja uma ótima conversa e, né, já sabem, qualquer questão coloquem no chat que a gente está de olho para trazer para os nossos convidados. Obrigada, Lu. Obrigada, Thalita. É uma conversa, como a Thalita falou, e eu estou muito feliz nesse momento aqui, compartilhando com o querido amigo Flávio, que a gente já tem uma longa caminhada. Então, meu nome é Fernanda Correia, eu sou professora de História e sou a coordenadora do curso de História da Unileia. Eu sou branca, tenho os olhos claros, azuis, estou num fundo branco, uma parede clara, né, creme, quase branca. Meu cabelo é preto, passa um pouquinho da altura do ombro. E o meu óculos, ele é azul escuro. Provavelmente vocês estejam até vendo ele preto, porque é um azul, bem um azul fechado, um azul marinho, quase azul escuro. E estou com uma blusa toda florida, em ritmo quase que havaiano aqui, com folhas gigantescas e bastante coloridas. Flávio, você quer se apresentar agora? Depois a gente começa? Tá. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente, né? Muito mais do que o que eu vou trazer, mas é muito gostoso para mim essa possibilidade da troca, né? Da conversa, das reflexões. Então, isso é muito importante para a minha prática, para a prática de todo mundo aqui, né? Então, agradecer imensamente o convite por esse momento aqui de partilha, né? De aprendizado mútuo. Então, me apresentando, eu sou o professor Flávio Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, redação, literatura. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, castanho escuro. Eu estou usando gel no cabelo. Tenho alguns fios de cabelo branco já. O óculos azul. Estou usando... Meu olho também é castanho. Estou usando um fone preto, uma camisa preta. E não dá para vocês verem, mas eu vou até pedir licença para dizer que eu estou usando uma camisa que tem os dizeres do grande poeta Ferreira Goulart: a arte existe porque a vida não basta. Maravilha. Então, eu vou começar aqui compartilhando a nossa apresentação.
Show. Thalita, Flávio, por favor, só me confirmem quando estiver visível, tá? Ok. Tá visível, Fê. Visível. Só colocar no modo de apresentação. Pronto. Certo? Então, ótimo. Vamos lá. O título da nossa palestra, da nossa conversa, é Práticas Inclusivas no Ambiente Escolar. Vou passar aqui para o segundo slide, que acredito que já esteja visível para vocês o segundo slide, que é uma pequena apresentação minha e do Flávio, com alguns detalhes além daqueles que a gente já trouxe, né? O meu mestrado foi em Ciência Política, eu sou especialista em Educação à Distância, minha graduação é em História. Nesse segundo semestre, eu assumi, como eu já disse, a coordenação do curso de História aqui da faculdade. Eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz por conta disso. Espero que os estudantes de História, eu tenho certeza, estejam aqui nos assistindo, não só esse momento, mas a toda essa semana, participando do chat, participando do nosso grupo do WhatsApp, e aproveito também para reforçar o pedido da Luciana, da avaliação institucional de vocês. Eu sou professora... Opa, passo rápido. Eu sou professora da rede pública aqui no Rio de Janeiro, eu moro na cidade do Rio de Janeiro, então sou professora da rede municipal e também de algumas escolas privadas, onde numa delas eu tenho a felicidade de trabalhar com o Flávio. O Flávio é mestre em literatura brasileira, especialista em educação à distância e graduado em Direito e Letras, e também tem já uma vasta experiência na rede privada. Bom, e aí, como professora de História, eu não poderia deixar de começar fazendo um breve, e aí eu prometo mesmo, assim, um breve mapeamento da nossa discussão de hoje, para que a gente possa ter uma contextualização um pouquinho melhor, mas eu prometo ser bem breve nesse histórico, porque acho que o principal momento, né, agora, o nosso grande objetivo são as práticas, a gente conversar um pouquinho sobre as práticas. Mas eu queria deixar bem claro essa principal diferença entre esses conceitos que são fundamentais para a nossa tarde e noite, né? Educação especial e educação inclusiva. O que se entende por educação especial? O que seria educação especial? A educação especial, ela defende a inclusão das pessoas com deficiência em salas ou instituições específicas para elas. Então, a gente já viu aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, a Pestalozzi, a PAI, são e foram instituições voltadas para a educação especial. Elas eram direcionadas especificamente para as pessoas com alguma deficiência. No olhar da educação inclusiva, a proposta é que essas pessoas, essas crianças, esses adultos, esses idosos, eles sejam integrados nas turmas regulares, na rede regular de ensino. Então, a discussão sobre a educação especial, ela já foi muito defendida não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque se acreditava praticamente na inviabilidade, na incapacidade do aprendizado das pessoas que apresentavam, que portavam algum tipo de deficiência. Então, elas ficavam marginalizadas, excluídas mesmo, sem acesso a direitos básicos de cidadania, direitos esses que são garantidos na nossa Constituição. Aliás, a Constituição de 88, ela é apelidada de Constituição Cidadã, justamente por garantir uma diversidade enorme de direitos. E a educação especial, quando ela marginaliza, quando ela segrega, quando ela separa, uma grande parte desses direitos acaba não sendo respeitado. Então, o que a educação inclusiva traz, né? Qual é o grande diferencial da educação inclusiva? Realizar a integração desses alunos nas turmas regulares,
porque dessa maneira a gente consegue garantir a diversidade. Nós vamos aprender a partir de um olhar diverso, a partir, claro, com estratégias e com recursos, né? Não é simplesmente colocar o aluno na sala regular, mas é garantir uma educação de qualidade, uma educação diversificada, que seja capaz de fazer com que todos nós, todas as pessoas no ambiente escolar e fora dele, possam aprender com a convivência, possam aprender com o respeito, possam aprender com a tolerância e com o aprendizado e com as trocas na diversidade. Então, como eu já falei, a Constituição de 88 garante o que é um direito. A educação inclusiva não é uma opção de um governo, de uma pessoa, de um partido político, muito menos. A educação inclusiva, ela é um direito. Ela faz parte de um programa de políticas públicas de um Estado. Está respaldada na Constituição e está respaldada também em diversos outros documentos. Por exemplo, um pouquinho depois da Constituição de 88, em 94, ocorre a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais. E nessa conferência é assinada a Declaração de Salamanca. Acredito que muitos de vocês já tenham aqui ouvido falar sobre... Oi. Desculpa, Fernanda, é porque a gente não está vendo mais o PPT, é isso mesmo? Não. Era só para confirmar. Espera aí, então. Eu vou tirar e vou colocar novamente. Certo? Tudo bem, se você quiser que eu passe, é só falar comigo, tá? Estou aqui. Tá. Se não for agora, você, por favor, melhor, aí você passa. Enquanto isso, acho que o Flávio queria fazer um comentário. Não, na verdade, eu estava tentando... mas, assim, ela fala de um jeito que a gente fica tão apaixonado ouvindo que eu não queria interromper, mas eu estava tentando sinalizar exatamente a questão do PowerPoint mesmo. Thalita, por favor, confirma veio. Foi. Só colocar na apresentação. Sim. Tá. Eu estava nesse slide. Tudo bem. Qualquer coisa, então, eu aviso, tá? Tudo bem. E aí, Thalita, se cair novamente, é melhor você seguir, porque aí eu vou também te orientando, certo? Então, eu estava falando que a educação inclusiva, ela não é uma opção, ela não é uma escolha, ela não depende de uma pessoa, de um grupo, ou de um partido, ou de um governo, nem mesmo de um governo. Ela faz parte de um programa de Estado. A educação inclusiva ela está respaldada em diversos documentos internacionais e documentos nacionais, documentos brasileiros. Eu citei ainda há pouco a Constituição de 88, mas destaquei também a Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais e estava falando sobre a Declaração de Salamanca, que eu acredito que muitos aqui já tenham ouvido falar. A Declaração de Salamanca ela é muito importante porque é a partir dela que a inclusão é prioritariamente realizada no sistema regular de ensino. Então, a partir da Declaração de Salamanca, o Brasil adere à Declaração Mundial sobre Educação para Todos, e ali, a partir desse momento, está tocando aqui o interfone, eu acredito que não esteja, não dê para vocês ouvirem. E a partir da adesão à educação para todos, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13. Thalita, como está a apresentação? Aqui voltou já agora. Voltou, tá. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, também vai respaldar todas essas ações, todas essas políticas públicas que vão seguir e que vão nortear e que vão nos guiar no caminho da educação inclusiva.
Ok, Fernanda, tá bom. Então, você está falando isso na lei, quer dizer que na prática está tudo ali? Não, a gente sabe que não. E a gente vai falar aqui hoje um pouco, a gente vai discutir, certamente a gente já está muito distante do que está na lei. Mas é importante frisar o que está na lei, porque o que está na lei é direito, é o que nos norteia, é o que nós temos que ter a noção de aonde a gente quer chegar. Então, a gente está aqui nesse momento, agora, final de ano, 7h pouco da noite, a gente está aqui conversando, porque a gente sabe, a gente precisa saber e a gente já sabe aonde a gente quer chegar. O que a gente está buscando? A gente está buscando o que já foi pensado, o que já foi assinado, o que é um direito. Não é uma opção, não é uma escolha individual ou uma escolha institucional. Nós estamos falando aqui sobre direitos. Vou passar agora para o segundo slide, porque quando eu estava me referindo à necessidade da gente olhar para a discussão sobre a educação inclusiva com um pouco mais, um olhar um pouco mais abrangente, né? Pensando nos direcionamentos que a gente precisa adotar internamente, né? Aqui no Brasil e mundialmente, eu trago um outro documento que tem um peso muito grande, norteador dos nossos direitos, que é a Agenda de 2030 da ONU. A Agenda de 2030, ela vai trazer uma série de ODS, eram 17, na verdade, agora, há pouquinho tempo atrás, foram incluídos mais 3, então já totalizamos 20 ODS, que vão nos guiar no sentido de um desenvolvimento sustentável para todos nós, para o nosso planeta, para a nossa sociedade. Não dá mais para a gente pensar a vida em sociedade, não dá mais para a gente pensar nas nossas ações enquanto seres humanos, enquanto instituições, enquanto ações de governo, fora da busca pelo desenvolvimento sustentável. E o objetivo número 4, que fala de educação de qualidade, olha como ele começa. Garantir o acesso à educação inclusiva. Já é o primeiro item de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, reforçando aqui o que eu acho muito importante ficar claro, não é uma opção, é um direito. É um direito que a gente precisa ter consciência e que a gente precisa de espaço e ganhar força e movimentar a sociedade civil para que a gente possa cada vez mais dar passos largos para que esses direitos sejam respeitados e que mais pessoas tenham acesso ao que já está direcionado na legislação, ao que já está direcionado em outros marcos, o que já está direcionado tanto no Brasil como em diversos outros países. Passando para o próximo slide, quando a gente pensa em educação inclusiva, quais são as bases, né? Quais são as premissas, quais são os pilares da educação inclusiva? Então, dialogando com essa imagem traz a teoria das múltiplas inteligências do Gardner. E aí ele chama a atenção aos diversos tipos de inteligências que nos formam. A espacial visual, a verbolinguística, a interpessoal, a intrapessoal, a naturalista, corporal sinestésica, musical e a lógico-matemática. Então, nós somos, todos nós, pessoas multidimensionais. Nós não podemos avaliar, nós não podemos nos reduzir a um único aspecto. Então, dentro dessa visão múltipla, dessa visão diversa, a educação inclusiva vem reforçar a necessidade da gente olhar para essas pessoas não a partir da dificuldade que elas possuem ou de uma característica que elas possuem, mas quais são as outras habilidades que elas já possuem, o que elas conseguem fazer, de que maneira a escola é um local, de que maneira a escola pode ser esse local que vai desenvolver ainda mais as outras potencialidades. Quando nós estamos falando de educação, nós não estamos falando apenas
da educação formal, do conteúdo de português, de matemática, sabe fazer conta, não sabe fazer conta, já sabe escrever uma redação de 45 linhas ou não sabe escrever. Nós estamos falando desse aspecto que é multidiversificado, que é multidimensional, são várias camadas. Então, dentro dessa proposta, quais seriam os principais pilares da educação inclusiva? Toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Toda pessoa aprende. E é muito mais rico quando nós aprendemos juntos, nós aprendemos um com o outro. O processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Então, eu não posso querer que um modelo... Fernanda, você pode me passar um manual de educação inclusiva? Não vamos ter, porque não existe um manual, porque cada um é um. Porque a minha facilidade é diferente da facilidade do outro. A minha zona de desenvolvimento proximal, né? O que eu consigo ainda, os passos que eu consigo ainda aprender são diferentes dos outros. As necessidades, as adaptações, os recursos que eu preciso dentro da educação inclusiva são diferentes dos outros. Então, não existe manual, não existe prática. O que existe é uma prática de bom senso, é uma prática de estudo constante, é uma prática de preparação, de planejamento, é um olhar multidimensional, como eu estou frisando aqui com a imagem do lado. Então, dentro desse olhar, dentro desse processo, o convívio no ambiente escolar comum beneficia todos nós. A educação inclusiva, ela não é só para a pessoa que tem alguma necessidade. E aí a gente está falando de superdotados ou alguém que tem uma questão na locomoção, por exemplo, autismo, ou algum outro aspecto. Nós estamos falando de toda a comunidade escolar. Todos nós ganhamos, todos nós aprendemos com a inclusão no ambiente das turmas regulares. E, principalmente, a educação inclusiva diz respeito a todos. Ela diz respeito a todos nós. Todos nós estamos falando aqui de todas as pessoas, porque essas pessoas são cidadãs e são cidadãs dentro de um aspecto planetário. Nós estamos falando aqui da construção de uma sociedade onde todos nós vamos conseguir conviver com a diferença, vamos aprender com a diversidade, vamos respeitar e vamos nos melhorar como seres humanos que somos, como pessoas que somos, como cidadãos que somos do Brasil, dos direitos que nós temos e como cidadãos planetários. Então, pensar na educação para o século XXI é pensar também numa educação inclusiva de qualidade. Na verdade, eu acabei fazendo um breve histórico que não foi tão breve assim como eu estava prevendo, mas eu queria passar a palavra agora para o Flávio, para que a gente possa se aprofundar nas práticas, né? O que já vem sendo feito, o que já vem sendo discutido, de que maneira a gente deve rever a nossa prática para que a gente possa garantir a inclusão de qualidade e que a gente possa, fundamentalmente, respeitar o direito de todas as pessoas. Flávio, eu passo a palavra para você e já passo aqui o próximo slide. Pode passar. Bom, eu adoraria começar a fala dizendo que, olha, eu e a Fernanda hoje trouxemos um monte de práticas incríveis. Sabe aquelas dúvidas que a gente tem quando a gente está dando aula, ou que a gente está planejando alguma coisa, ou quando a gente tem que adaptar alguma avaliação? Eu, de coração, adoraria que eu estivesse hoje trazendo aqui um manual, algo assim revolucionário para compartilhar com vocês. Mas, no entanto, eu trouxe, sim, algo revolucionário no sentido de que o que me move é refletir sobre o assunto, é incluir o assunto na minha prática diária e é pensar que esse assunto ele não é meu, né? Com certeza, a gente tem muito aluno de graduação, de pós, a gente tem professores aqui,
E aí, assim, eu acho que os professores, eles se sentem, às vezes, solitários, angustiados, como eu, por exemplo. E foi por isso que eu resolvi estudar esse assunto, porque esse assunto, literalmente, entrou na minha vida com força quando eu entrei numa escola que tem o número legal, né, de alunos incluídos superado. Esse número é maior do que o quantitativo legal, né? Então, essa realidade chegou para mim, assim, e principalmente eu pensar como que eu posso, né, ter um olhar para esse aluno específico, que tem suas questões, que é único, né? Então, outra coisa que é importante, e muitos de nós já sabem, né? Não é uma questão. Se fosse 1, 2, 5 questões, né? 5 necessidades de inclusão, 5 tipos, seria fácil. Mas é que nós temos infinitas possibilidades de necessidade de inclusão. E, na verdade, isso mostra a beleza do quanto nós somos únicos, né? Mas, assim, essa minha angústia inicial passou para a seguinte questão. Eu não posso ficar reclamando do governo, porque a Fê colocou muito, incrivelmente, muito claramente aqui, a questão de que a lei, apesar de ser importantíssima, apesar de ser fundamental, esses preceitos legais, né, nem todos eles são efetivamente colocados em prática por N questões, né? Então, eu não posso, eu, professor, não posso esperar que tudo se resolva, que o governo resolva tudo, que tenha todas as estruturas necessárias na escola para que eu possa ter um olhar e uma prática inclusiva. Então, assim, esse primeiro momento de reflexão aqui, trazer para 2 questões. Primeira não é o governo, não é o professor, não é só a escola, né? É necessário que a inclusão, que o tema da inclusão, que o olhar da inclusão esteja perpassando a comunidade escolar inteira. Então, a escola não é só o professor. A escola é direção, a escola é coordenação. A escola, sim, são os professores, mas a escola também são os outros profissionais, a pessoa da recepção, o inspetor. Então, toda a equipe de uma escola é fundamental para esse olhar, né, do indivíduo, do que aquele indivíduo necessita. E aí eu vou até um pouco além na provocação, porque, assim, na verdade, todos têm que ser incluídos, né? A gente fala de alunos que têm necessidades, às vezes, ostensivas, às vezes a gente não consegue nem enxergar na sua totalidade, mas, na verdade, todos os alunos precisam ser incluídos. E essa já era uma grande questão da minha vida enquanto docente. Como que eu posso atingir cada um dos alunos? Como que a minha aula pode ser melhor, mais efetiva, mais interessante, né? Então, sempre isso foi um norte na minha carreira. Então, quando chegou a questão das necessidades de inclusão, eu tratei da mesma forma. São alunos que têm que ser enxergados como individualidades e que precisam ser efetivamente incluídos da melhor forma. E aí, assim, também não sabia absolutamente nada, né? Claro que contei com ajudas preciosas, mais para frente a gente vai até falar um pouco sobre essas ajudas, mas muito foi do que eu percebi, de tentativa e erro, de estudo, né? E de alguns inputs de alguns membros de equipe, como coordenação, direção, mediadores, que eu queria, inclusive, já nesse momento aqui, elogiar esse trabalho e dizer que sem os mediadores, né, nos apoiando, a gente aprendendo com os mediadores, né, o processo é muito mais difícil, né? Então, assim, aqui fica minha gratidão aos mediadores aí, os mediadores maravilhosos com quem eu tenho convivido. E aqui, esse segundo momento esse olhar precisa ser individualizado mesmo, de verdade. As múltiplas inteligências que a Fernanda colocou, eu tenho visto isso em alguns alunos na prática. Realmente, às vezes, um aluno tem uma certa necessidade, mas ele não é só aquilo, né? Então, assim, eu acho que é muito importante esse momento de reflexão, refletir que ele não é só a limitação, ele não é só a necessidade, ele não é só o que a gente precisa oportunizar para que ele possa ser incluído.
mas ele é muito mais do que isso. Ele tem outras habilidades e, principalmente, ele tem outros interesses. E talvez aqui seja um primeiro momento que eu possa dizer para vocês, olha, vou dizer alguma dica hot aqui para vocês. Perceber quais são essas habilidades, né, e enfatizar e tentar aprimorar, dar espaço para isso. E, principalmente, quais são os interesses desse aluno, porque é através da utilização desses próprios interesses que a gente, às vezes, consegue alcançar o aluno de formas que a gente não imagina, né? Então, aqui, primeira dica hot para quem está ligado. Fê, pode passar, por favor. Aqui, nesse momento, eu queria fazer também uma reflexão, né? Mas também uma provocação para a gente pensar. Como que a gente pode pensar a formação dos professores, né? Então, assim, eu tenho 46 anos e, assim, a minha formação como professor, óbvio, tinham algumas questões de inclusão, alguns momentos em que se falava disso, mas isso não era, né, uma questão central. Não era, né? E eu fiz licenciatura, eu fiz 2 cursos, na verdade, depois, né, pós-graduação, mestrado, mas nas graduações, né, a graduação de Direito, praticamente nulo. A graduação de Letras, eu tive muitos inputs da área de educação. Mas eu, enquanto profissional, eu não tive treinamento, eu não tive grandes reflexões, né? Eu não tive essa tentativa de recursos, manuais, possibilidades, né, de como eu poderia atingir determinados tipos de aluno, né? E aí eu arrisco um palpite, né? Considerando que essa lei que a Fernanda trouxe o histórico aí, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? É de 2015, me faz crer que a maior parte dos docentes hoje em atuação foram formados antes da lei. Ora, se com os desdobramentos da lei, na verdade a lei só entrou em vigor em 2016, né? É de 2015, mas deram 6 meses, então é só de 2016. A gente teve anos de pandemia. Então, assim, me arrisco nesse palpite de que a maior parte dos docentes hoje em atuação não receberam esses inputs, não foram, aspas, ensinados, né? Não foram convidados, como muitos que estão aqui, por exemplo, e dos que são oriundos de formação em licenciatura após a vigência da lei, estão recebendo, né? Então, assim, o que isso traz de impacto, né? Múltiplos impactos, né? Principalmente essa questão, como eu disse para vocês, de chegar numa sala e me deparar com um aluno único que precisa ser entendido, ser acolhido e ser incluído, né? Então, um grande desafio para os professores que não têm essa formação, mas também um grande desafio para aqueles que estão tendo, né? E, sobretudo, Fê, pode passar, por favor, a importância da gente pensar como que a gente pode acessar cada um desses alunos, né? Como a gente já trabalhou. Como que eu posso acessar? Quais são os interesses? O que motiva, né? Então, começando agora, né, algumas práticas aqui da minha vivência, vou pedir para a Fê também trazer algumas vivências dela. A minha vivência é mais na rede particular, né? A vivência da Fê é na particular e na pública. Mas, assim, um case simples aqui, né? Entrei numa sala, tinha um aluno que era TEA, e aí eu comecei a falar com ele, ele tinha uma mediadora, e aí ele não me respondia nada. Ele me olhava, mas não respondia. E aí, a mediadora, e aí eu volto a dizer o quanto é importante essa figura, ela virou para mim e falou assim: professor, faça perguntas que ele vai te responder. E aí, a minha aula dali em diante foi uma sucessão de perguntas para esse aluno, porque era dessa forma, era o input que ele precisava para interagir, né? E aí, assim, outra questão que está na lei também, né, que a gente reestudou agora para conversar com vocês,
né? Quais são as necessidades do aluno? E essa é uma outra angústia. E eu não sei, eu imagino, eu estou inferindo que seja compartilhada com diversos colegas aqui que são professores, né? O que eu preciso fazer? O que efetivamente eu preciso oportunizar para que esse aluno esteja confortável, né? Para que ele esteja o máximo possível confortável, acolhido ali, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível com ele, né? E aí vem a questão do laudo, né? A questão do laudo, às vezes, né? Ele chega para a gente assim, ele tem TEA, ele tem alguma outra síndrome, tem TDAH, né? Mas assim, e às vezes é isso. E aí, assim, no reestudo da lei, né? Uma das coisas que a gente encontrou foi que a equipe precisa ser melhor pautada, né? A equipe precisa entender, né, qual é as necessidades, quais são as... E aí, gente, eu acho muito interessante. Quais são as estratégias que vão ter que ser oportunizadas para esse aluno? Veja, não é para que ele saia na frente, não é para que ele tenha vantagem. Eu ouço muito isso, né? Eu vou fazer isso aqui para que ele tenha uma vantagem. Ele vai ter uma vantagem. Não é uma vantagem. A gente vai dar uma pequena calibrada em algumas circunstâncias e alguns aspectos, para que, na maior parte das vezes, pelo menos do que eu tenho acompanhado, para, na maior parte das vezes, esse aluno competir de igual para igual. E, muito frequentemente, fazer as mesmas avaliações, né? Então, assim, apenas um pequeno ajuste para que ele possa disputar de igual para igual, né? Então, a questão do laudo é importantíssima, que nem sempre chega, né? Então, quais são essas questões que já foram mapeadas por equipes, às vezes, multidisciplinares? Algum psicólogo que acompanha a família, né? Um psicopedagogo, né? Às vezes, fisioterapeuta, psiquiatra, psicólogo. Então, tudo isso junto com a equipe da escola, né? É importante que os professores e a equipe seja melhor pautada. Isso é uma questão que a gente tem encontrado, né? E a lei fala isso abertamente, sobre a questão de que o laudo, claro, é necessário que seja sigiloso, mas para fora da equipe que está atuando diretamente ali com esse aluno, né? É importante que a gente tenha o máximo possível de informações. E aí eu volto de novo a falar da questão dos mediadores, né? A presença do mediador é muito importante, né? Porque o mediador é essa cola, é esse vínculo, né? Entre a família, entre o aluno e entre a equipe, né? E eu tenho encontrado mediadores incríveis, né? Que realmente desenvolvem com a gente um diálogo. E aqui eu quero fazer um micro parênteses, né? No início desse processo nessa escola, eu, obviamente, desde o início, até na apresentação, peço para os alunos se apresentarem, né? E nessa turma específica, a gente tinha alunos com Down, tinha alunos com TDAH, tinha alunos com TEA, e aí, quando terminei a aula, né, a mediadora veio falar comigo, eu conversei com ela e tenho conversado desde a primeira aula, e ela vem dizer, pô, professor, você é um dos únicos que fala com a gente. E aí, assim, isso é uma coisa que eu queria deixar como reflexão, né? Como que a gente pode desprezar uma pessoa que está ali, às vezes, super capacitado, muito frequentemente com uma visão muito maior do que a do professor em relação ao que aquele aluno único precisa, e eu desprezo essa parceria, né? Então, foi uma outra circunstância que faz a gente refletir, né? Como que o professor pode não querer essa parceria que é tão importante, né? Em relação à adaptação, a gente falou de alguns ajustes para que possa ocorrer essa inclusão de forma mais plena e que o aluno possa fazer as avaliações, por exemplo. Eu tenho necessidade, por exemplo, de adaptação de material. Dos mais simples, por exemplo, aumentar a fonte, colocar só as questões de um lado da folha,
grifar, por exemplo, os comandos, né, em negrito, ou então com um grifa-texto mesmo, né? Outras, por exemplo, um pouco mais complexas. Por exemplo, diminuir a quantidade de questões, tornar Aqui eu vou dizer uma outra coisa que eu acho muito interessante, que eu e a Fernanda conversamos recentemente. Tornar os enunciados mais objetivos. Então, por exemplo, nós vimos questão... Eu vou falar essa questão de história, mas não foi a Fernanda, tá? É um exemplo totalmente hipotético, eu juro. Mas, por exemplo, tinha um texto bem grande, né, da questão, e a última linha era assim, por exemplo, eu estou fazendo para brincar. Quem descobriu o Brasil? Então, veja, tornar o objetivo, a comanda da questão, né, o que a questão está efetivamente solicitando, mais objetivo, será que realmente é uma conduta saudável indicada apenas para os alunos incluídos, ou seria importante a gente ter essa visão para os alunos como um todo, né? Tornar as provas mais objetivas, né? Então, provas, materiais, então, existe essa necessidade. Um outro que eu vejo que está ganhando espaço e que eu acho importantíssimo é a questão de alguns alunos fazerem as provas em um ambiente mais confortável. Em que sentido? Numa turma de aula, uma sala de aula convencional, 20, 30, às vezes 40 alunos, né? E eventualmente falam, perguntam, questionam, pedem para ir ao banheiro, comem, né? Abrem pacote de, sei lá, no meio, chupa uma bala, não sei o quê. Então, assim, para quem tem, por exemplo, TDAH, essas questões realmente são muito atrativas para que eles percam, né? Muito preciosos ali que eles deveriam estar focados na prova, essas distrações. Então, assim, quando você vai para um ambiente mais reservado, né, só alguns alunos que têm essas mesmas necessidades, isso faz com que a atenção dele seja menos solicitada por questões externas e faz com que ele, por consequência, tenha mais tempo, né, para se dedicar ali. E a questão do tempo também tenho visto acontecer, inclusive com aval, né, da equipe que cuida de determinados alunos, um pouco mais de tempo. Ter um pouco mais de tempo para fazer as questões, né? Fernanda ficou chateada porque eu usei o exemplo de história, entendeu? Aí mexeu aí na apresentação, valeu, hein, Fer? Então, por exemplo, pensar, por exemplo, quando a gente, enquanto professor, né, pensar na inclusão desde o planejamento. Isso é uma coisa que, confesso, acontecia comigo demais, né? Chegar naquela sala, meu Deus, mas eu tenho esse aluno. Cara, e agora? O que eu vou fazer aqui? Não está adequado, ou poderia ser melhor, né? Então, a gente tentar, e aí, assim, enquanto professores, pensar que eu tenho que pensar no planejamento, lembrando daquele aluno, lembrando que a minha atividade pode ser maneiríssima, mas que para aquele aluno não funcione. Então, de repente, ou adaptar essa atividade, ou pensar numa outra atividade que eu consiga incluir todo mundo, né? A relação da turma com o aluno, eu achei legal quando a Fernanda falou a questão de que é muito importante a inclusão para todo mundo. Pode, sim, às vezes, em alguns momentos, seja para o professor, seja para os demais alunos, algo incômodo, mas é um incômodo importante para que a gente evolua, né, para que a gente entenda melhor todos os seres humanos e entenda que, enquanto formos professores, enquanto nós não seremos substituídos por inteligência artificial nem robôs, enquanto a gente estiver pensando que cada um que está ali na nossa frente é uma individualidade com suas questões, né, com suas originalidades, com suas capacidades, com as suas habilidades. E eu já vi muito isso, né? Os alunos, muitas aspas, normais, que também trazem suas questões psicológicas, afetivas e tal, eles, muito frequentemente, eles abraçam esse aluno e ajudam em tudo que é necessário, né? Então, isso é muito bacana também. Então, retornando à fala da Fernanda. E eu acho assim, a parceria, o aprendizado com os mediadores, eu acho que a gente já falou em diversos momentos, e aí a gente pode passar para o próximo, que aí agora alguns materiais que a gente pensou que a gente pode trazer
desse aqui para estudo. Não, então tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Gente, é muito importante ler a lei. Como a gente falou, toda a comunidade, direção, coordenação, professores, né? Entender essa lei, estudar a lei. Uma lei bem recente, que pode ser que alguns ainda não estejam nem sabendo, em 2021, uma lei de dislexia, de TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Importantíssima, uma lei bem curtinha, importantíssima para a gente entender algumas questões. E eu queria sugerir esse livro, né, O Cérebro Autista, que tem me ajudado demais a entender um pouco melhor. Sou um mega aprendiz, fascinado, mas um mega aprendiz, e esse livro tem me ajudado demais a entender questões de TEA, né? E, pode passar, Fê, aqui algo, então, para a gente usar nas turmas, né? Se eu sou o coordenador, para eu usar com a minha equipe. Se eu sou diretor, com a minha equipe, né? Então, assim, que a gente, independente da nossa posição, se lembre sempre o quanto é importante a gente disseminar esses conteúdos. Então, em sala de aula aqui, a gente tem 3 curtas. A gente tem 3 curtas aqui. A gente tem o curta Cordas, de 2014, um curta espanhol premiado. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim, é muito interessante, né? A força desse momento dos outros alunos, né, abraçarem esse aluno que tem as necessidades especiais, né? O curta Fitas, eu fiquei apaixonado. É um curta de 2020. E aí, assim, gente, esses dois, né, o Fitas e o Flutuar, eles são da Disney. Então, assim, tem esse pequeno dificultador, né? O Corda está livre, né, no YouTube. O Fitas, gente, é a primeira personagem da Disney autista não verbal. É lindo esse curta, né? Então, assim, realmente super vale não só assistir, mas disseminar. E o Flutuar também é muito interessante, né? Ele não fala diretamente sobre nenhuma deficiência, nenhuma síndrome. Ele quase fala sobre um poder de uma criança que os pais têm vergonha de mostrar. Então, até do ponto de vista da família. E o último, para encerrar minha fala, é esse livro que eu sou completamente apaixonado por ele. Nós usamos esse livro em turmas de 7º ano. É A Diferença Invisível. É um livro francês, escrito por um autista. E ele é uma HQ. E, assim, muitas das questões que afligiam a turma, porque era uma turma com alunos com TEA, e afligiam os professores, a equipe, esse livro, de uma forma linda, né, clara, veio esclarecer para a gente. Então, gente, A Diferença Invisível realmente fez uma diferença muito palpável na minha vida. Então, muito obrigado. É isso. Muito obrigada. Nós agradecemos. Nós que agradecemos. A fala de vocês foi muito boa. Tem muitos elogios, muitos comentários positivos sobre a fala de vocês no chat. Eu quero aqui agradecer mais uma vez Fernanda e Flávio por aceitar o convite, por se colocarem, né, disponível para estar aqui conosco conversando, e através das práticas de vocês, dos fazeres de vocês, compartilharem conhecimento conosco. A gente agradece muito. Bom, eu quero compartilhar agora algumas questões que os alunos colocaram, e eu vou apresentá-las em bloco, porque eu entendo que algumas vocês foram respondendo durante a fala, né? Foram feitas mais no começo, mas eu acho legal deixar registrado. E vocês fiquem muito à vontade para responderem conforme vocês, né, entenderem melhor, né? Porque a gente tem uma questão de tempo, e conforme vocês acharem que algo merece uma explicação melhor, um comentário mais detalhado, vocês podem investir nisso, tá? Um ponto que surgiu com bastante ênfase entre os participantes da atividade hoje é em relação à formação continuada.
o Ricardo Machado, ele pergunta qual o papel da formação continuada diante dessa problemática que vocês apontam do marco temporal da lei, né? Então, como que a formação continuada pode, né, se pode, contribuir nesse sentido? E aí a Valéria Moutinho, a Márcia Castro e a Delma Nascimento, elas vão nesse sentido, né? Elas comentam sobre a necessidade do profissional se reinventar, se reciclar, se manter atualizado, e tentar compensar, né, entre muitas aspas, essas questões que foram deficitárias em relação à formação inicial. Bom, outra questão importante que atravessou, né, a fala dos nossos estudantes foi em relação justamente a esses exemplos que vocês trazem das práticas de vocês. A Fernanda Nogueira, ela traz uma questão relacionada com a formação de professores, né, que, como eu disse, chegou bastante, mas pensando no envolvimento de toda a comunidade escolar, né? E como esses dois fatores combinados, eles podem, né, contribuir para o alcance, né, para a efetividade, vamos chamar assim, da educação inclusiva. Bom, sobre isso, a Márcia Sovic, e aí, Márcia, de novo, né, ontem eu tive a mesma dificuldade, tá? Se eu estiver pronunciando seu sobrenome errado, você me perdoa, tá? Ela fala sobre a possibilidade de mudança de abordagem pedagógica, se mudanças metodológicas, e ela cita, por exemplo, metodologias ativas ou outras metodologias que coloquem o aluno no centro do processo de aprendizagem, elas podem contribuir para esse trabalho mais, né, que a gente está chamando aqui, entre aspas, de efetivo dentro da educação inclusiva. E aí, para fechar, a Tânia Baiense e a Rita de Cássia, elas vão mais na questão do mediador e do cuidador. A Tânia Baiense, ela pergunta se há uma diferença entre as duas funções, né? Só para situar o Flávio, né? Fernanda conhece a nossa instituição, Flávio, nosso convidado, a gente atende o Brasil inteiro, né? Então, às vezes, a dúvida dela é nesse sentido também, se é uma questão só de nomenclatura do cargo, ou se realmente existe alguma diferença, pensando no que vocês trazem, né? De referencial teórico e legal para a fala. E a Rita de Cássia, ela pontua a questão da... E aí, tem muito a ver com o nosso contexto do Rio de Janeiro, não sei de onde a Rita de Cássia mas eu me identifico, que é a questão da exclusão do mediador e do cuidador em relação à equipe pedagógica, a dificuldade de seleção e de exigência de formação mínima desse profissional, especialmente na rede pública de ensino, e as condições ruins, às vezes muito, muito, muito ruins de trabalho desse profissional. E aí ela faz um comentário nesse sentido que eu acho legal a gente trazer para esse fechamento, né, com gostinho de quero mais. Vou desligar aqui meu microfone, tá, gente? Para que vocês possam... Eu vou passar para a Fernanda para ela responder tudo. Fernanda, você é minha gurua, então você responde. Não. Eu vou começar pelo fim. Maravilha. Falando sobre a mediação. Olha, eu tenho duas realidades, né? Porque eu trabalho em escola particular e trabalho na rede municipal. E a dificuldade na escola particular, e não só a que eu tenho contato, mas com pesquisas e, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o que eu vejo com dados é que as escolas particulares têm significativamente muito mais dificuldade que as escolas municipais. Não que as escolas municipais não tenham dificuldade, é lógico que tem, né? Mas as escolas municipais, elas, em grande parte delas, estou falando agora da realidade do Rio de Janeiro, tá? Elas já têm uma sala de recursos, elas já têm uma verba destinada à compra de material, que, uma coisa interessante, o material não é enviado pela prefeitura. A escola recebe a verba e o professor de sala de recurso, que é um professor especialista, ele vai dizer aonde aquela verba deve ser aplicada.
Então, isso é um diferencial. É aquele professor que tem um contato com os alunos daquela escola ou daquela escola que é polo, porque nem todas as escolas da rede têm uma sala de recursos. Então, as escolas próximas enviam seus alunos no contraturno, sempre, né? Para a escola que tem uma sala de recursos. O certo seria, o que está na lei, é que os alunos estudassem numa escola que tem sala de recursos, mas na prática ainda não é assim que funciona em toda a rede. Mas o dinheiro chega e o profissional especializado vai indicar, junto com a direção, claro, né, o que vai ser adquirido, aonde vai ser investido. Nas escolas particulares, eu sinto uma dificuldade muito maior em relação ao cumprimento das leis. São raríssimos os casos, talvez em uma única mão, me atrevo a dizer, de escolas particulares que tenham uma adaptação como uma sala de recursos. Não, é difícil. É direito da família, né, da criança, do aluno, ter uma mediação, quando é apontado no laudo, por exemplo. O que a gente vê é que, muitas vezes, quem arca com a mediação é a família, não a escola. Então, não é fácil, não dá para a gente pensar, mas na escola particular que vai atender classe média, média alta, já está tudo resolvido. Não está, na verdade, não está quase nada resolvido. Né? A gente está num processo, por isso eu fiz tanta questão de, no início, falar sobre a lei, falar sobre os direitos, porque é um processo agora de luta e de organização para conquistar esses direitos na prática, no dia a dia. Muitos colegas aqui, muitos alunos já estão no ambiente escolar, seja como professor, seja fazendo estágio, por exemplo. O que a gente mais ouve dentro das salas dos professores ou dos conselhos de classe é a famosa síndrome de Gabriela. O que é isso? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, na minha formação inicial, eu não tive acesso a essas informações, eu não tive esse, entre aspas, treinamento, eu não aprendi a fazer, eu não sei como fazer, então não é comigo. Sabe aquela brincadeira do comigo não tá? E aí não tá com o professor, não tá com outro, não tá com outro, não tá com a coordenação, não tá com a direção, não tá com ninguém. Sabe? Então, e aí respondendo já ao tópico da formação continuada. Está na lei, é garantia, tem que ter. Aqui na faculdade, na Unileia, já existem diversas disciplinas que tocam nessas questões de educação inclusiva, em todos os cursos, né? Não apenas no curso de pedagogia. A gente tem espaços como esse que a gente está tendo agora, é uma formação, a gente está conversando, a gente está aprendendo, a gente está propagando, voltar no YouTube, retomar no YouTube aqui da faculdade e retomar momentos e falas anteriores e encontros anteriores sobre o tema faz parte de uma formação, Thalita e Flávio, colegas, muitas vezes não institucionalizada, e essa é a minha maior crítica, depende do interesse do professor, da boa vontade do professor, do empenho individual do professor em buscar esse conhecimento, porque o Flávio colocou muito bem. Muitos de nós aqui nos formamos antes da lei, então a gente não teve mesmo esses conteúdos na nossa formação inicial. E quantos de nós recebeu uma formação, uma capacitação nos locais que a gente trabalha, de forma institucionalizada, sabe? Que eu tô falando aqui. Parte muito do olhar individual do professor. E não pode ser sorte, sabe? A pessoa, um aluno que precisa de alguma adaptação, por exemplo, de algum recurso, ele não pode ter a sorte de pegar o professor Flávio, que sabe como fazer. Porque não é sorte, né? A gente não está falando de sorte. A gente está falando de direitos, a gente está falando de direitos de cidadania, a gente está falando de um Estado democrático, onde
toda essa discussão está normatizada. Então, a formação continuada é importante, ela é mais do que necessária, e não basta uma única formação, não é uma conversa, não é apenas, faz um curso aqui, não é apenas é um processo de discussão, de estudo, de compartilhamento, de recursos, para que a gente possa caminhar nesse sentido. E ok, estamos caminhando, estamos fazendo isso tudo, mas o que eu ainda vejo é muito mais um esforço individual do que uma política de uma instituição, sabe? Infelizmente. E um outro ponto, assim, só para terminar, que eu ainda gostaria de falar, é da importância dessa relação da família com a escola. O professor, ele não faz laudo. O professor, ele não pode dizer que determinado aluno tem alguma síndrome, por exemplo. Ele não pode, por favor. Nós somos professores. Nós podemos conversar com a família, orientar a família, mesmo que diversos alunos, eu já trabalho há 20 anos, eu já consigo ver no olho. Não é o nosso papel, não faz parte da nossa formação. Nós orientamos a família e a família vai buscar um atendimento especializado, fazer uma bateria de testes, vai devolver para a escola um laudo, e aí nós vamos fazer um planejamento pedagógico para a gente atender a necessidade específica daquela criança. É esse o processo. Então, o professor nunca pode ter a fala de que eu acho que o seu filho tem isso. Eu acho, me parece que eu já vi uns alunos assim, então eu acho que... A gente não acha. Né? Nesse campo, a gente não acha. A gente sugere, a gente indica, a gente passa para a coordenação, para psicólogo escolar, conversar com a família. E aí a gente entra num outro ponto, Thalita, que já fica aí de dica para uma próxima conversa, porque é muito pano para manga, de quando a escola indica e a família muitas vezes não leva, porque a família não quer ver, porque a família não faz o que deve ser feito, né? Não leva para o acompanhamento. Ou quando leva, o médico passa ali, prescreve algum medicamento, mas a família achou que já estava melhorando, e aí ajusta por conta própria, para de dar. Então, é uma série de questões que fazem parte desse tripé, porque é a família, é o aluno e é a comunidade escolar, não é só o professor, é a comunidade escolar. Todos aqueles profissionais que estão dentro da escola precisam dessa formação. Claro que o professor que está ali no dia a dia, é claro, né? Mas todos, é a comunidade escolar que precisa estar preparada, porque senão a gente acaba penalizando esses alunos duas vezes, sabe? É um aluno que fica marginalizado, que fica taxado por ser, entre aspas, burro, é excluído, é aquele que não aprende. Mas o que eu, como professor, estou fazendo para que aquele aluno ali, que tem aquela característica ali, consiga, talvez não tirar a nota do coleguinha que senta do lado, não precisa. Mas o que ele pode fazer para ele melhorar a comparação dele com ele mesmo? O que a gente pode fazer para que ele melhore? O que a gente está fazendo? E aí eu também, Thalita e Flávio e todos, assim, eu estou levantando essas questões, mas sem de forma nenhuma responsabilizar o professor, não, porque a gente é uma ponta, né? A gente está ali no chão da sala de aula, mas somos humanos também, né? E a gente também tem os nossos sentimentos e a gente sabe como é difícil ficar ali todo dia. Eu estava lendo aqui o chat e alguém falou, mas o aluno fica em pé o tempo todo, ele não senta. E, gente, às vezes não senta mesmo. É isso. E aí é muito difícil. Tem dias que, ok, você leva numa boa, tem dias que não, porque nós também somos seres humanos. Então, não dá para exigir uma perfeição nossa. E se algum dia, ou se alguns dias, esse aluno que não senta, não sentar, tudo bem. Quem garante que sentado ele vai aprender mais do que o que está desenhando? Ah, mas eu falo, dou aula e ele está desenhando. Tudo bem, ele pode estar se concentrando mais, desenhando. Mas está atrapalhando o outro. Aí, claro, o professor tem, né, que mediar ali.
Mas por que não pode assistir aula em pé? Não sei, eu também tenho uma questão de qual é o modelo de sala de aula que nós, como professores, temos na nossa cabeça. É todo mundo enfileirado um atrás do outro? Não pode ser uma sala sem cadeira, sem mesa, a gente faz alguma coisa diferente, a gente sai da sala. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro conversando e repensando as nossas próprias práticas. Acho que já falei tentei, Thalita, de uma forma assim mais ampla, passar por todo um pouquinho, né, de tudo que foi colocado. Tem uma coisinha só, Fê, se a Thalita concede mais, rapidinho mesmo, sério mesmo, é bem rápido. Diga! Então vamos lá. Você falou uma das questões aqui é formação continuada, lacunas e envolvimento da comunidade, né? Gente, não tem, é o que eu falei, né? Não tem como você fazer um projeto bem sucedido de inclusão numa instituição se você não contar com a comunidade, né? A gente colocou lá, né? Todas as instâncias da escola, incluindo, eu falei, recepção, inspetor. Gente, os inspetores são outros, outra classe que precisa. Eu fico, às vezes, emocionado o quanto certos inspetores têm a sutileza, o olhar para essas pessoas. Então, por que esse funcionário, que é, às vezes, mais importante para aquele aluno do que o próprio professor? Porque ele não é ouvido, porque ele não é incluído. Lembra que eu falei? Na verdade, todo aluno precisa ser incluído. Todo aluno precisa ser incluído, né? Porque sentar numa sala de aula de 7 da manhã, por exemplo, a 1h da tarde, não é realmente para qualquer um. Num momento em que, né, o celular, em que as conversas, em que a internet está chamando ele para recursos audiovisuais o tempo todo, vídeos de segundos, minutos, e você, às vezes, dando uma aula de 1h30, né? Só falando. Então, a primeira coisa do envolvimento da comunidade quanto mais você envolver a comunidade, e veja, não é governo, não é direção, coordenação, são todos. Então, esse tipo de postura, né, quando você planeja, quando você convida seus colegas a participar de uma live, por exemplo, como essa, né? Quando você faz uma atividade e convida outros profissionais, outros colegas para estarem juntos, né? Então, assim, a comunidade não pode ser desprezada, e ela é muito, né? Eu achei interessante porque eu acho que toquei em alguns pontos, né, que eu queria tocar, que era a questão da formação, né, mas que também não pode ser, a Fernanda falou muito bem, eu não posso penalizar o professor, porque é aquilo que eu falei, eu cheguei numa sala, caramba, tem esse aluno com essas questões todas, o que eu faço? Né? E não tem um manual, e também, apesar de muito apoio, eu realmente recebi apoio, mas todas as instâncias da escola estão aprendendo a lidar, estão calibrando esse olhar. Então, assim, e de outro lado, essa é uma questão, envolvimento da comunidade inteira, não dá para ser dessa forma, do professor para os demais, o inspetor na sua atividade. A gente tem uma das escolas, nós dois estamos juntos, tem um inspetor ali, sinceramente. Aquele inspetor, ele é um psicólogo, ele é médico, ele é colo, ele é atenção, ele é tudo que você puder imaginar, aquele inspetor, né? Muitos anos de experiência. Então, como que eu vou desprezar essa experiência importantíssima? E, ligado a isso, a questão da mudança de metodologia, metodologias ativas, olha, é outro tema até que eu já estou me oferecendo para falar no futuro, porque gente, eu falava com a Fernanda um pouquinho antes da live. Todo mundo precisa da metodologia ativa. Todo mundo precisa bagunçar a sala. Todo mundo precisa de um jogo. Todo mundo. Eu faço jogos com terceira série de ensino médio, né? E eles competem loucamente uns com os outros. Então, não é só Fundi 2, Fundi 1, que trabalha com gamificação. Gente, terceira série do ensino médio. Eles estão realmente muito envolvidos em gamificação. Então, assim, gente, a época do nosso PowerPoint, né, de dar nossa aula 1h30, só falando, não é para o aluno só que precisa de inclusão. Na verdade, lembrando que todos precisam. Todos os alunos precisam. A gente tem que pensar, e é uma das questões mais
emblemáticas e importantes da escola nesse momento é a questão da inclusão e é a questão de novas metodologias, né? Então, e principalmente, como é que a gente alia as duas coisas, né? Como que eu alio tecnologia com aquilo? E às vezes não é nem tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna me lembrei muito fortemente, assim, uma atividade que eu faço, um Tapa Certo, não sei se vocês conhecem, um jogo que tem umas bolachas, assim, com umas imagens, e tem uma mãozinha com uma ventosa, né? E aí uma pessoa puxa aquela carta e tem uma imagem. Imagina, sei lá, um grilo. E aí você tem que olhar ali naquela hora no grilo e as mãozinhas começam a bater na mesa. E a ventosa que primeiro pegar aquela carta, pescar, você ganhou aquele ponto. Gente, essa é minha aluna. Gente, eles enlouquecem, assim, eles caem na mesa. Todo ano eu falo assim, não vou usar esse jogo. Não vou usar porque vão se machucar, vai machucar o dedo, eles vão no chão, eles vão embaixo da mesa. E essa aluna, né, que tem uma série de questões, né, o quanto ela estava, assim, muito integrada ali naquilo, muito feliz naquela coisa. Né? Numa outra, gente, é isso que eu estou falando, às vezes o poder de uma metodologia simples que a gente já domina há muito tempo. Eu não estou falando de tecnologia, de projetor, de vídeo, não é isso também. Um livro é A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho. Eu amo esse livro, né? É um livro com pop-up e tal. Essa aluna, isso foi no início do ano, no primeiro trimestre, essa aluna até hoje me encontra na rua, nos corredores, e fala, aquela Chapeuzinho, né? Pô, Chapeuzinho. Então, assim, uma contação de história que eles inventaram, né? Qual é a sua história? Qual é a nossa história aqui da Chapeuzinho, né? Então, assim, gente, um livro, uma contação de história, um impacto incrível para uma aluna incluída, né? Então, assim, não precisa ser grande show de tecnologia. A tecnologia do livro já está muitas vezes funcionando, tá? Então, a minha parte era isso. Não vou nem ler o texto, porque já passamos muito. Tinha um texto aí, mas não vou nem ler. Mas que a gente já passou muito. Eu e a Fernanda falamos muito, gente. Mas foi ótimo. Nós adoramos tudo que a gente ouviu. Mas, Flávio, você pode enviar o texto para a gente, que a gente compartilha, tá? Com certeza. Não, nossos alunos têm contato direto com a professora Fernanda, né, da instituição. Legal. Mas se você permitir, a gente depois compartilha também algum contato seu que você permita, para que os nossos alunos também possam conversar com você, né? Teve outras questões que chegaram depois, né? E a gente dá o nosso jeitinho de chegar até vocês para que a conversa continue, né? A gente se propôs a não fazer palestra, né? Fazer conversa. E conversa, ela nunca termina, né? Ela está sempre continuando. Bom, mas, né, a gente tem nosso compromisso com o horário. Eu agradeço todo mundo que pôde ficar conosco até o final aqui ao vivo. Agradeço também a galera que vai assistir a gravação depois. Não posso terminar, né? Não posso me despedir sem agradecer mais uma vez a disponibilidade, a atenção, o carinho da Fernanda e do Flávio nessa fala tão maravilhosa que tanto nos instigou. E que a gente termina com esse gostinho de quero mais, e o mais legal é que a gente termina com 2 sugestões de tema para a próxima edição, né? Relação, né, com famílias atípicas e a questão das metodologias ativas e como elas podem contribuir para práticas inclusivas. Bom, gente, é isso. Fernanda, Flávio, se vocês quiserem se despedir. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, reforçar a disponibilidade que todos os alunos têm de entrar em contato comigo pela Thalita ou pelo grupo do WhatsApp, pelas salas, pelos ambientes, pelo e-mail. Então, estou eu e o Flávio, né? Estamos aqui para ajudar, para compartilhar. E agradeço, né, a instituição pelo espaço e coloco sempre à disposição de novas trocas. O Flávio vai se despedir agora, mas, sim, quem sabe, em um único minuto, ele não resolve ler um texto que ele produziu só para encerrar. Eu escrevi um poema, assim, fiquei bem... E a minha esposa está aqui do lado, ela também é professora, já foi diretora, ela falou assim, Flávio, se despede lendo o texto. Sim, então vamos lá, assim, Flávio, ótima ideia, então, gostei. Eu queria... compartilhar esse texto, e assim,
dizer o quanto estou feliz de estar aqui, como eu disse no início, não pelo que eu trouxe, mas exatamente, Thalita, por essa oportunidade, por essa porta que se abriu agora para o diálogo. Então, eu estou super à disposição, meu Instagram, meu e-mail, enfim, para a gente dialogar. Então, assim, queria oferecer para todo mundo que tem esse tema, né, que tem esse olhar para esse tema, mas também quero oferecer para quem não tinha esse olhar e agora vai ter, enfim, para todo mundo, né, para os incluídos, para os não incluídos e para os professores, para todo mundo. Então, veio essa inspiração, falei com a Fernanda, vou escrever um texto aqui, então vamos ver o que ficou. Então, chama incluir. Incluir é verbo que transita do peso da pedra ao afago da pluma. Para uns, indecifrável. Para outros, indispensável. Para uns, incompreensão. Para outros, condição. Incluir é verbo de ação. Não deve jamais ficar aprisionado no fundo da alma, nas teias da escuridão. Incluir é verbo que deseja o futuro que hoje é apenas asa, que frágil ainda, aos poucos desamassa, mas que, no entanto, um amanhã traça de mais entender, acolher e agir. Incluir é potência geratriz do que virá, é plano luminoso do hoje, que mais além, enfim, nascerá, como elo indestrutível entre a necessidade e a compreensão. Incluir é passo, laço, abraço. É cor, caminho, coragem. É vida, verso, voo. Incluir é verbo que transita da pele pálida da lei aos braços incandescentes da atitude. É isso. Que lindo! Não tem maneira melhor de terminar, gente. É isso. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau, E até gente. a próxima. Obrigado.